Pessoal, estou de volta aqui com vocês. Como disse, estou tratando do livro de Timóteo e hoje vou estar lendo 2 Timóteo, capítulo 4. Trago outra mensagem para você. O texto é simples, ele diz assim: conjuro-te, pois, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua segunda vinda no reino, para que pregues a palavra em sem tempo ou em fora de tempo. Resguarda-te, repreenda, exorta-te com toda a longanimidade a santa doutrina. Porque virá um tempo em que não suportarão a santa doutrina, mas tendo com chão seus ouvidos, se amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista como cumpre o seu ministério. Porque eu já estou aqui sendo oferecido para a aspersão do sacrifício em tempo da minha partida para o próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a justiça está guardada, a qual o Senhor juiz, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos os que amarem a sua segunda vinda. Procura-te ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando ao presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Damásia. Só Lucas está comigo. Toma também Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Eu também enviei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, não esqueças de trazer a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os meus livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ladroeiro, causou-me muito mal. O Senhor lhes dará, segundo a sua justiça e suas obras. Tudo guarda-te também dele, porque tu também guarda-te dele, e ele resistiu às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha defesa, antes eles me desampararam, que isto lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e vai guardar-me no seu reino celestial, a quem seja para toda a glória e todo sempre. Amém. Queridos, aqui está um texto em que eu vou chamar o texto de Arrumando a Casa, porque é bem propício para o tempo que estamos vivendo, e Paulo está, neste momento, ele está exatamente fazendo isso. Paulo está fazendo um processo de arrumar a casa. É isso que Paulo está fazendo neste primeiro momento. E aí, querido, ele dá algumas instruções a seu amigo Timóteo. E essas instruções que Paulo está dando ao seu amigo Timóteo, ela tem a ver comigo e com você, porque nela tem a instrução de se resguardar, nela tem a instrução de ir adiante, não perder o ministério, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É sobre isso que eu quero pregar sobre esse texto. E aí, eu começo dizendo que Paulo fala: pregue a palavra de Deus em tempo ou em fora de tempo. Então, queridos, em nome de Jesus, a palavra de Deus é uma palavra da verdade que deve ser pregada em tempo e em fora de tempo. Para alguns, parece dizer: não deve se aproveitar deste momento. Não, não é se aproveitar deste momento. A palavra de Deus, como é bíblico, deve ser dita a todo momento. Eu fiz o contrário disso. Eu atualmente nem gravava vídeo, atualmente estou gravando vídeo de mensagens para poder pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. É isso que nós temos que fazer. E é isso que estou fazendo. E aí ele diz assim: mas prega a palavra para que as pessoas possam se resguardar, para repreender e exortá-las. E aí, queridos, é o tempo de fazer isso. A palavra que nós temos que trazer agora é para que as pessoas possam se resguardar, possam repreender aqueles que de um modo ou de outro estão passando por um momento de muita luta, repreender esses que de um modo ou de outro estão inconsequentemente ou de forma ignorante fazendo coisas erradas, e exortar aqueles que estão fazendo mal. Esses que estão fazendo mal devem ser exortados nesse primeiro momento, porque eu estou vendo muita perversidade ultimamente na internet. Esse pânico geral que foi criado é por conta da perversidade que está no coração das pessoas, e saem postando coisas que só apavoram, e pessoas estão ficando apavoradas e desesperadas. Isso é perversidade, e não é hora disso. E aí ele diz o seguinte: faça isso, mas faça com longanimidade, faça com amor e paciência. É isso que ele está dizendo. Faça com carinho e paciência.
E aí, queridos, ele continua dizendo assim, porque virão tempos em que não suportarão a verdade, mas eles terão comichão nos ouvidos para ouvir doutores, e aqui eu quero parafrasear, porque não é doutores no sentido da cátedra, no sentido da área da medicina, não. Quando ele fala doutores, é aqueles que têm conhecimento e farão isso para sua própria concupiscência. É o que estamos vendo agora. Pessoas que têm conhecimento, usando isso em seu benefício próprio, usando isso para sua própria concupiscência. Então, nesse sentido, a pessoa se aproveitando deste momento, a empresa se aproveitando, a pessoas, a políticos se aproveitando desse momento. Não é hora disso. Estão fazendo para a sua própria concupiscência. Então, nesse momento, a gente precisa ter esse cuidado de tentar entender de que lado está a verdade e começar a trabalhar com a verdade na nossa mente. Procurar fazer com que as verdades soltem de nossa mente. É isso que a gente precisa fazer. E ele continua dizendo assim: desviarão os ouvidos da verdade, se voltando para as fábulas. Querido, em nome de Jesus, eu não posso aceitar que uma circunstância como essa, por mais grave que seja, nos afaste daquilo que a gente tudo ouviu de Deus. Esse tempo todo em que nós vivemos ouvindo da palavra de Deus coisas que nos davam esperança, coisas que nos fortalecia a nossa fé e etc. E tudo isso eu vou esquecer e me desviar dessas verdades por conta de fantasias e fábulas. Eu não posso fazer isso. Não estou dizendo que o coronavírus é uma fábula. Não, eu estou dizendo que nós estamos nos afastando da verdade. Tudo que Deus te disse, Ele vai continuar te dizendo. Tudo que Deus te falou até agora são as verdades bíblicas que você precisa guardar. Não é um momento ou algo circunstancial que tem um tempo para acabar, por mais que a gente não saiba o tempo em que vai acabar. Então é circunstancial. E eu não posso permitir que nada circunstancial impeça você de cumprir o seu propósito, de cumprir o seu chamado. Se você agora ficar voltado para a circunstância, obviamente você está deixando de lado o teu chamado. Olha o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou gravando a mensagem, pregando para você, porque esse é o meu chamado. Eu estou cumprindo o meu papel, eu estou fazendo a minha parte, e eu acho que você deve fazer a sua também. Não vai ser algo circunstancial que vai tirar você do seu chamado, não vai acabar com o seu legado. Você não permita isso na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua: se tu sóbrio, sofre as aflições, mas não deixe de cumprir o seu ministério. O que ele está dizendo é: comece a ser sóbrio, avalie o que é verdade, o que não é, avalie o que você quer, aproveite este momento para ver onde você quer chegar e comece a entender que você tem um ministério para cumprir, você tem um propósito para cumprir. Eu não sei qual é a sua missão nessa terra, mas eu sei que você tem uma missão a cumprir. Comece agora a pensar: o que posso fazer para cumprir a minha missão? Começa a dizer para você mesmo que é isso que eu quero, cumprir a minha missão. E começa a buscar os caminhos para você cumprir a sua missão. Ele está dizendo: porque agora, Paulo, está sendo oferecido um sacrifício no tempo da minha partida. Ou seja, Paulo está dando todas essas instruções, mas ele sabe que está chegando o final. Ele sabe que está acabando a carreira, está acabando o momento da vida dele, e ele está passando essas instruções, ele está arrumando a casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Aproveite esse tempo para você fazer isso, arrumar a casa, pensar esse tempo agora para você dizer: olha, não que vá partir, mas que você possa dizer assim: é o momento de eu começar a estruturar a minha vida, estruturar a minha realidade, e eu começar a fazer com que a minha vida cumpra o meu chamado, cumpra o meu propósito, cumpra a minha missão. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Presta atenção nessa frase, porque essa frase ela tem 3 pressupostos de Paulo, que Paulo entendeu e eu acho que você também deve entender. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. O que ele está dizendo é o seguinte: haverão guerras na minha e na sua vida. Eu não sei qual que é a sua guerra, se a sua guerra é a sua dor, é o seu sofrimento, é a sua solidão, é uma guerra. Não sei se a sua guerra é a sua mente, eu não sei se a sua guerra são os problemas, as enfermidades físicas ou emocionais, eu não sei, mas o que ele está dizendo é: eu combati as minhas guerras e eu me tornei vencedor delas. Então a minha sugestão para você agora é que faça como Paulo, comece a combater as suas guerras. Comece a lutar a sua guerra, porque o melhor de todos os estágios da sua guerra é a sua sobrevivência a ela,
é a sua vitória sobre ela, porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedor. Então, por mais que existam as guerras e as batalhas, sejam elas de dor, de sofrimento, de solidão, de angústia, seja ela de aflição, de agonia, são guerras que você pode enfrentar e sairá dela vencedor. Paulo diz: eu combati todos esses combates e me tornei vencedor, e você também. E ele diz assim: acabei a carreira. Quem que pode dizer isso? Só aquele que cumpriu a sua missão. E Paulo considerou que cumpriu a sua missão. Quantos de nós poderão dizer ao final da vida: eu cumpri a minha missão, eu fiz o que fosse colocado nas minhas mãos? Como diz o texto em Provérbio, tudo que foi colocado em minhas mãos, eu fiz com todas as minhas forças. E aí ele diz: e guardei a fé. Guardei a fé, queridos, não é uma fé circunstancial e não é uma fé insubordinada, não, é uma fé sempre, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer momento. Paulo agora está quase diante de um tribunal em que ele sabe que vai ser condenado pelo tribunal. Só que ainda que condenado pelo tribunal, ele sabe que não perdeu a fé. Ele continuou resistente à fé. E olha que Paulo está falando isso depois de já haver feito o seu julgamento. Ele agora aguarda uma sentença que ele sabe que nem será boa. Mas ainda assim ele diz: mas eu não perdi a fé. Eu continuo com a minha fé. E aí ele diz: desde agora a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que creem. Olha o que o Paulo está dizendo, queridos. Ele sabe que vai ser sentenciado, mas ele não está preocupado com a justiça dos homens. Ele está preocupado com a justiça de Deus, e ele sabe: a justiça de Deus é correta para a minha vida. Muitos de vocês foram injustiçados, e sei que foram. Mas ainda que vocês fossem injustiçados nesta terra, neste mundo, por homens deste mundo, Deus está dizendo: a justiça divina, ela é fiel e justa, e é para todos, que ele está dizendo, para todos que amarem ao Senhor, amarem a sua segunda vinda. Então Paulo diz: eu sei o que vai acontecer comigo nessa minha sentença, mas a justiça de Deus para mim é que importa, e ela sim, para mim, me dará o fim que eu desejo naquele dia. É isso que ele está dizendo. E aí Paulo começa a dizer algumas coisas aqui, que são recomendações que eu gostaria que você tivesse, olhasse. Ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Quando eu olhei isso pela primeira vez, eu fiquei pensando nos amigos. E ele aqui está pedindo para um amigo, Timóteo, vir ver ele depressa, porque ele se sentiu só, sentiu solidão. Mas ele sentiu que pode contar pelo menos com Timóteo. E aí ele diz: vem comigo. Eu estou dizendo isso para você agora. Quantos amigos você deixou para trás? Quantos amigos você esqueceu? Quantos amigos você fingiu nem sê-los? E agora, pensa comigo. Deus está te falando ao teu coração. Comece a buscar. Comece a buscar esses amigos de volta. Comece a refazer esses laços. Mas o texto está dizendo: depressa. Faça isso logo. Aproveite esse tempo e faça isso logo. Nunca se teve tantas formas de estar perto das pessoas como agora. Faça isso. Porque o longe deixou de ser longe para nós, que hoje com Zap, Facebook, Instagram e tudo mais. Hoje pode ser, o longe pode ser agora, em tempo real. Então, queridos, comece a buscar os seus amigos. Fora da saudade. Eu sei que não estamos vivendo um tempo de abraçar, mas tudo isso vai acabar. Haverá tempo que você vai poder abraçar, vai poder beijar aquelas pessoas que você ama, sua família, estar mais perto. Busque nesse momento estar mais perto das pessoas. Busque nesse momento ter comunhão com gente, porque é isso que nos faz gente, é isso que nos faz humano. E ele diz mais, e aí me entristece quando ele fala, por exemplo, porque Demas me desamparou, e amando o presente século, ele foi para Tessalônica, e Crescente para Galácia, e Tito para Dalmácia. E eu lendo isso, eu vi Paulo foi desamparado. As pessoas saíram de perto dele no momento da dor, do sofrimento, e nós fazemos isso.
O momento da dor e do sofrimento é um momento de aproximação e não um momento de separação, de desamparo. Não. O momento da dor é a hora que você precisa estar mais perto. É a hora em que vocês precisam se juntar mais e não desamparar. E Paulo viu isso. No momento da minha dor, Demas foi para um canto, Crescente para outro e Tito para outro. Me desampararam, ele se sentiu desamparado. Queridos, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você já se sentiu desamparado. Eu tenho certeza disso. Mas, querido, em nome de Jesus, entenda isso. Você não precisa estar desamparado, porque você também já deve ter feito isso com outras pessoas e desamparou pessoas que estavam perto de você. É hora de rever tudo isso. É hora de começar a rever isso e mudar essa história. É isso que eu estou instruindo. E ele diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz ele contigo, porque ele é muito útil no ministério. Ou seja, ficou ele e Lucas. Sabe o que ele fez? Ele se agarrou em Lucas e disse: vamos ficar juntos. Talvez seja a hora de você buscar alguém para estar mais perto de você. Talvez seja a hora de você estar mais colado junto com alguém que esteja mais próximo possível de você. Assim como Lucas está perto dele, Marcos está perto de Timóteo. E ele diz: vem para perto de mim vocês, vamos ter essa comunhão junto. É isso que ele está pedindo para fazer. E eu não sei por que a gente não faz. A gente pode fazer isso. Isso não custa absolutamente nada. A gente não faz isso porque a gente não quer. A gente não faz isso porque a gente não está sentindo o amargor da solidão, do desamparo, do descaso, do desleixo. Mas dói. Dói nas pessoas que fizeram isso conosco, e dói nas pessoas que nós fizemos. E ele continua dizendo assim: eu enviei Tíquico para Éfeso. Ou seja, ele não perdeu o sentido da missão. Tem gente que está comigo que vai precisar fazer coisas que eu vou precisar que elas façam. E é assim mesmo. E outras pessoas precisarão que você faça, e você também vai ter que fazer, porque faz parte do contexto da comunhão. E aí ele continua dizendo assim: quando vieres, não esqueça de trazer a capa e os livros, especialmente os pergaminhos. Uma pessoa que está prestes a ser condenada está preocupada com a capa, está preocupada com os pergaminhos e os livros, está preocupada com o que é dele. E você tem que estar preocupado com o que é seu. E outra coisa que ele está preocupado, que ele não quer perder o conhecimento. Quantos livros você leu nesses últimos meses? Você tem que estar, como diz Francis Bacon, conhecimento é poder. E você precisa adquirir conhecimento, começa a buscar livros. Ele pede os livros e os pergaminhos. E aqui, nesse sentido, eu olho, a capa, ela vai cobrir o meu corpo, e os livros e conhecimento vai cobrir a minha mente. É isso que ele está querendo. Eu quero continuar vivo em toda essa história, apesar da iminente morte. E ele termina dizendo: o Alexandre, o Lagoeiro, ele me consumiu muito mal, me causou muito mal. Quando eu li e estudei sobre o livro de Paulo, eu descobri que o Alexandre depois contra ele no tribunal. E eu fiquei imaginando o que deve ser uma pessoa que andou junto com você, seu amigo, vai ao tribunal e depois encontra você. E isso me fez ver que você vai ter traidores. Ao longo da sua história, da sua vida, pessoas vão te trair. E provavelmente nós também traímos outras pessoas. Mas a verdade é, queridos, você tem que aprender a lidar com isso. Porque isso vai existir, queira você ou não. Não queira ser menino e achar: comigo isso não vai acontecer. Vai! Vamos ser maduros. Se você não foi traído por alguém, será. E começa a se amadurecer para isso e aprender a lidar com essas coisas. O que Paulo diz é o seguinte: que Deus faça a justiça, que seja conforme a vontade de Deus, mas ele reconhece que foi traído, mas olha, passou para diante, eu não quero mais viver com isso. E eu sei como fazer, é deixar isso com Deus e eu continuo minha jornada. É isso que ele está falando. E ele continua dizendo: também tu guarda-te de não ficar próximo dele. Então, queridos, uma vez me perguntaram assim: pastor, a pessoa me traiu, mas depois me pediu perdão, só acha que eu devo conviver com ele? Eu falei: olha, o livro de Amós diz que você deve perdoar, mas não necessariamente conviver. E eu estou dizendo isso agora com toda clareza. Eu falo de comunhão aqui, mas também falo: você não é obrigado a viver no meio de traidores, de pessoas que querem o seu mal. E é o que Paulo está dizendo para ele: guarda-te dele. Porque ele está resistindo à palavra, ele não quer saber de nós, guarda, cuidado. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele falou assim: ninguém assistiu à minha primeira defesa e eles me desampararam, mas o Senhor me fortaleceu
e fez cumprir a minha pregação para os gentios e me livrou da boca do leão. Queridos, no testemunho, no julgamento de Paulo, ninguém foi assistir o julgamento, ninguém foi estar com ele no julgamento. Ele se sentiu só, ele sentiu a dor da solidão. Queridos, talvez você esteja em casa agora sentindo a mesma dor de Paulo, sentindo a dor da solidão. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: o Senhor me fortaleceu e me arrancou da boca do leão. Queridos, Paulo foi sentenciado, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: apesar de ninguém ter ido, eu não me senti sozinho. Por quê? Eu senti a solidão humana, mas eu não senti a solidão espiritual. No meu interior, eu vi Deus, eu senti Deus do meu lado. Querido, em nome de Jesus, se fortaleça em Deus todos os seus dias, cada vez mais. A solidão, ela não pode ser o inimigo que vai te derrubar, porque você tem Deus ao seu lado. E em nome de Jesus, faz juízo disso. E ele continua terminando assim: mas o Senhor me livrará de toda mal obra e guardará-me no reino celestial para a sua glória, hoje e sempre. Amém. O que ele está dizendo é o seguinte: a justiça do homem pode me condenar e causar injustiça sobre a minha vida, mas a justiça de Deus, essa eu preservo, e essa me levará ao reino celestial. E é isso que trouxe a Paulo a garantia, a fé e a paz para passar pelo seu julgamento. O que eu estou dizendo com isso, queridos? Paulo levou em consideração que, apesar de ser injustiçado, a justiça de Deus prevaleceu na vida dele. Queridos, eu não tenho dúvida de que muitos de vocês já foram injustiçados. Eu não tenho dúvida de que a injustiça já bateu a sua porta. Mas lembre-se disso. Paulo um dia disse: a justiça do homem pode doer, pode me fazer mal, mas a justiça de Deus me fortalece e me dá paz. E ele, apesar do julgamento, se sentiu em paz por conta da justiça de Deus sobre a vida dele. O que prevalece na nossa vida são as verdades que contêm a justiça de Deus. Então, em nome de Jesus, se você for injustiçado, saiba que Deus é contigo e Ele te dará a justiça maior, aquela que te trará paz ao coração. E aí, eu termino dizendo: queridos, em nome de Jesus, entenda isso. É um momento de aflição, de dor, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco e nós vamos junto com eles caminhar. E aí eu sempre digo: juntos somos mais fortes e Deus é mais do que vencedor. Deus abençoe, fique na paz e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Deus abençoe.